Olá, gente. Eu estou passando aqui rapidamente para falar com vocês que eu desci, meu gabinete fica aqui embaixo da Comissão de Constituição e Justiça, eu desci porque a reunião segue acontecendo. E o primeiro ponto de pauta que nós tivemos foi a votação do projeto de decreto legislativo de minha autoria, decreto legislativo 57 de 2018 e o 59 de 2018 também de autoria de senadores Eduardo Braga e de Omar. Esse decreto ele visa suspender, cancelar os efeitos do decreto presidencial, Michel Temer, né? Decreto presidencial 9394, que foi assinado no dia 30 de maio, agora passado. Assinado junto com um conjunto de medidas que Michel Temer assinou para buscar recursos, dinheiro, para subsidiar as petroleiras importadoras de diesel, a Shell, a Ipiranga e a própria Petrobras, subsidiar no que diz respeito à redução de 46 centavos no valor do litro do óleo diesel. É isso mesmo, gente, porque ele determinou que o diesel fosse reduzido o preço em 46 centavos por litro, mas jogou esse ônus, para variar, nas costas dos trabalhadores. Em nenhum momento se preocupou em ir lá dentro da Petrobras e ver as contas da Petrobras, de ir lá com a Shell e ver as contas da Shell, ver as contas da Ipiranga, se elas suportariam ou não essa redução de preço. E no nosso entendimento elas suportariam sim, sabe por quê? Os estudos técnicos mostram que em 2016 os preços praticados pela Petrobras estiveram em média 1,9, uma vez 0,9, ou seja, quase 2 vezes superior ao preço internacional. Então, por que na época de Lula, a gente não tinha esses aumentos absurdos e diários? Porque a política da Petrobras a política de preço dos combustíveis visava a população. Pois bem, então para arrumar esse dinheiro, ele atacou diretamente o povo brasileiro, retirando 5 bilhões e 700 milhões do orçamento da União, ou seja, 5 bilhões e 700 milhões da educação, da saúde, da segurança, e também atacou a Zona Franca de Manaus. Atingindo o setor de bebidas, que é um setor importante, que gera em torno de 1.500 empregos em Manaus e mantém uma cadeia produtiva no interior de pequenos agricultores familiares, de populações indígenas que trabalham na produção do Guaraná. Em torno de 46 mil pessoas no interior do Amazonas, espalhadas em vários municípios, Maués, Carauari, Presidente Figueiredo, ou seja, em vários municípios, não é? Mas nós já demos o primeiro passo, viu, seu Temer? Nós aprovamos na Comissão de Constituição e Justiça o nosso projeto de decreto legislativo para sustar o seu decreto inconstitucional de Michel Temer, e para fazer valer os direitos do povo do meu querido estado do Amazonas, que tanto sofre, porque até um dia desses nós ocupávamos a primeira posição no estado que tinha o maior número de desempregados. Agora, nós ocupamos a 3ª posição. Será que Michel Temer quer devolver a primeira posição para o Amazonas? Nanani, nananã. E olha, gente, quero lamentar isso. Nós dizíamos lá atrás, Michel Temer seria o cancro do nosso país, seria a maldade em pessoa para o nosso povo, porque a prioridade que o Estado deveria estabelecer era uma reforma tributária, que tributasse a grande riqueza, que tributasse a distribuição de lucros dos empresários e dividendos, né? Mas não, ele elegeu como prioridade reforma previdenciária, reforma trabalhista, aprovação da emenda constitucional do limite dos gastos públicos, e agora apronta mais essa contra a nossa gente, contra o nosso povo, né? Então, foi uma vitória importante nossa do Amazonas. Agora, repito, Michel Temer não pode continuar praticando essas maldades. Não pode. Aliás, ele só virou presidente porque obteve o apoio da maioria, 2 senadores e 2 deputados do Amazonas. E virou presidente para fazer isso que está fazendo. Querer privatizar a Amazonas Energia, o setor elétrico brasileiro, a Petrobras, vender a nossa riqueza do pré-sal, vender e atacar contra os mais pobres, contra os direitos dos trabalhadores, contra a minha região norte e contra o Nordeste, que ele vem atacando muito, tá certo? Então, gente, hoje nós vamos brigar muito
para votar esse nosso decreto legislativo, projeto, ainda hoje no plenário. O plenário vai começar 14h a votação. Nós vamos falar com o Eunício Oliveira antes, o presidente do Senado, e vamos querer que vote hoje, porque aprovamos já a urgência. Porque é urgente votar isso. Ele assinou esse decreto na calada da noite, sem falar com ninguém, ou seja, atingiu pelas costas o estado do Amazonas e os trabalhadores. Pois agora, no dia, em plena luz do sol, nós vamos aprovar, se Deus quiser, se tudo der certo, o decreto legislativo, nosso projeto, que susta essa decisão absurda de Michel Temer. Beijo e vamos lá.